porque há uma tentativa de dicotomizar homens pretos e mulheres pretas nesse lugar, e essa cilada é muito perigosa. A gente precisa entender, né, e coloco aqui, que a gente, nós, enquanto, né, mulheres jovens e homens pretos jovens, estamos construindo projetos políticos que têm o mesmo objetivo. Nós não estamos construindo projetos políticos para concorrer e disputar e nos autodestruir, né? Essa autodestruição. Nós estamos criando projetos para alargar essa plataforma antidemocrática e que é importante ter espaços, né, para ambos, assim, para que a gente caminhe junto, como você bem disse. Um sobe, puxa o outro, vamos puxar os pretos, as indígenas, as mulheres, os parceiros e as parceiras trans. Eu queria saber se você já pensou sobre isso, Dani, porque ao pouco que eu venho observando, as pessoas às vezes colocam, não, mas eu não vou apoiar um homem preto porque eu vou apoiar uma mulher preta. Não, ok, tudo bem apoiar uma mulher preta, mas acho que essas coisas não são concorrentes, né? Eu acredito que seja importante a gente falar um pouco sobre isso, Dani, porque a gente não acaba sendo bode expiatório da história mais uma vez e os homens brancos continuam intactos nos seus lugares de poder, né? Com certeza, Edu. Você falou assim, você fez para mim a pergunta que é chave e central do que a gente está fazendo hoje. É, Hoje, né, o que é visto como movimentos identitários, eles sofrem uma pressão e uma cooptação muito forte do liberalismo, que tenta individualizar, né, não existe pessoas. Na melhor citação da Margaret Thatcher, não existe pessoas, sociedade, existem indivíduos e empresas. Então, há um revisionismo na lógica do liberalismo, onde você começa a dar direitos para aquelas pessoas marginalizadas, portanto, que elas sejam incorporadas ao liberalismo econômico. Então, você vai ter aí o black money, o pink money e monies aí infinitos. Então, essa pergunta é muito central para mim, porque hoje a configuração que a gente vê de ascensão da luta das mulheres mundialmente, ela sofre muita pressão e muita interferência do liberalismo econômico, porque, na boa, não é toda mulher que está do meu lado, não, entendeu? Tipo, a galera as globais, assim, uma galera mais arrojada, Hillary Clinton, tipo, Hillary Clinton, o feminismo dela não é o, entende? Assim, e aí eu vejo que esse movimento de mulheres, ele vem amadurecendo por um acúmulo onde as mulheres negras vão à frente por ser parte do elo mais fragilizado dessa condição de mulher, mas muitas vezes utilizada para ser parte, né, do apagamento dos homens negros. Eu não estou responsabilizando de maneira nenhuma estas mulheres, mas às vezes seus corpos, suas histórias são instrumentalizadas para que se apaguem os homens negros e que essas mulheres obedeçam ao som da branquitude. Assim, o melhor exemplo que eu posso te dar é o BBB, a última edição. Direto, assim, na veia, papum, na boa. Real. Thelminha, linda, maravilhosa, Thelminha, mas, assim, o que aconteceu ali com o Babu, ao longo do jogo inteiro e o final, e jogaram Thelma contra Babu, para Thelma, sabe? Aquilo ali acontece todo dia, aquilo ali acontece na política, entende? E aí você reivindicar a permanência desses homens negros, você reivindicar eles em vida, não tratar só quando João Pedro, João Vitor, Ítalo, Marcos Vinícius vêm a óbito. Os nossos jovens não são esses. Os nossos jovens têm vidas e sonhos. Então, quando a gente pautar, dizer, opa, eu estou aqui, mas está faltando o meu filho aqui, está faltando o meu marido, o meu pai, se a gente reivindicar, né, esse lugar, aí nossos corpos das mulheres negras não vão ser utilizados para esse apagamento. Que é como disse o Mano Brown, família brasileira é 2 contra o mundo. É mãe solteira de um promissor vagabundo. Então, assim, quer lutar pelo direito da mulher, da mãe favelada, essa mãe quer o direito pela vida do filho dela. O direito para ela sexual e reprodutivo, o direito à vida para ela, começa no direito dela ter o filho dela e não dela não ter. Então, a pauta do aborto ela deve ser tratada como uma pauta em defesa da vida, e não só porque mulheres morrem ao abortar, mas porque muitas mulheres escolhem essa dura
opção do aborto porque não há condição de classe de criar e ter os seus filhos. Então, isso é uma escolha muito dolorosa, mas é, sobretudo, mais dolorosa para aquelas que não tiveram opção. É uma escolha sem opção para algumas mulheres. Então, enfim, acho que reivindicar esse lugar, eu estava aqui me coçando conforme você estava fazendo pergunta, porque para mim isso é agora o grande debate que a gente precisa trabalhar dentro do movimento negro e dentro do movimento de mulheres para a gente ter uma concepção classista desses movimentos e não ser cooptado pelo liberalismo. Então, para fechar, assim, eu me referencio muito nessa sua pergunta no que diz Angela Davis no Mulher, Raça e Classe, que ela Sim. fala muito sobre essa dinâmica da senzala. Então, se eu contei a história do Monteiro Lopes, que era um momento, de fato, um recorte temporal específico, onde você tinha uma ascensão e um fortalecimento do movimento dos homens negros, porque naquele momento era quem, pela estrutura patriarcal, conseguia acessar alguma estrutura de poder e ter tomada de decisões, foi um momento, um corte histórico, porque assim que a sociedade, a família patriarcal saiu da colonização e foi para o capitalismo, o homem negro foi jogado para baixo do tapete. É isso que a Angela Davis diz. O quanto que o corpo das mulheres eram docilizados e utilizados através do estupro, ali dos trabalhos próximos à família, de cuidado, de manutenção da casa, o quanto que isso deu um lugar para a mulher negra, né? Porque dentro da família tradicional brasileira, a mulher negra é a mami, é a empregada que cuida do filho e o filho branco ama ela. Então, existe lugar para a mulher negra na história da família brasileira, mas não existe lugar na família brasileira para o homem negro, porque essa mãe que trabalha diarista, enquanto ela está trabalhando para cuidar do filho da patroa, o filho dela vai a óbito numa operação policial. O filho dela vai ser pego na pista, enfim, vai acontecer algo. Então, que essa mulher vai ser colocada nessa condição de solidão. O que a gente chama de solidão da mulher negra não é só sobre relacionamento, se você beija a boca de branco, de preto, se você beija uma. Não é sobre isso. Solidão da mulher negra é porque os nossos homens pretos estão sendo executados a sangue frio e encarcerados pelo Estado. É por isso que a solidão da mulher negra está colocada em debate. Então, de maneira nenhuma, a gente pode deixar que essa dinâmica cresça entre nós. Então, se eu, Mônica, Renata, Áurea, fomos eleitas dentro de um bojo de um movimento feminista que é majoritariamente branco, mas que, em alguma medida, fez esse reconhecimento de um balanço racial, de colocar mulheres à frente, somos nós que temos que reivindicar o lugar do homem negro para que ele não fique para trás, porque não seria a primeira vez que o movimento de mulheres abandona, condena, criminaliza e persegue os homens negros. O que Angela Davis, o que o Bell Hooks já dizia lá na década de 50, na luta pelos direitos civis americanos, era exatamente isso. Enquanto crescia a voz das mulheres americanas brancas, crescia o espancamento e o linchamento de homens negros por falsas denúncias de estupro e assédio. Então, essas lutas têm que andar lado a lado, e hoje é central que a gente tenha os homens negros no ponto para que a gente dispute com o liberalismo, porque o corpo do homem negro, e acho que você vai entender melhor que eu, ele não está para o liberalismo. Homem negro não vai consumir, homem negro não quer ter cabelo grande, homem negro vai ser executado pela polícia, homem negro não pode trabalhar de babá, de doméstica. Então, o liberalismo não consegue cooptar. E por isso que o movimento do rap, que é majoritariamente feito por homens, é um movimento extremamente radicalizado. Porque esses não têm condições de serem adaptados ao liberalismo. Então, cabe a nós, mulheres negras, não deixarmos adaptarmos nesse lugar que separaram para a gente.